Oi, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Paloma e hoje a gente vai ter uma aula da disciplina de Instalações Elétricas Prediais sobre a simbologia e a representação que é utilizada na leitura de um projeto elétrico. Para iniciar nossa aula, eu trouxe aqui para você visualizar essa norma, que é do ano de 1989, que é a norma 5444, que ela foi cancelada, tá? É uma norma sobre a simbologia de gráficos, símbolos gráficos para as instalações elétricas prediais. Então, em 2004, essa norma foi cancelada e não há substituição para essa norma. Por isso que, a partir de 2004, todos os projetistas que trabalham com projetos de instalações elétricas, eles têm um grau de liberdade para escolher quais são as simbologias que vão ser utilizadas nesses projetos, tá? É claro que ainda existe uma utilização usual de alguns símbolos, inclusive alguns símbolos que foram apresentados nessa norma que não estão mais vigentes, mas hoje o projetista ele tem essa liberdade de decidir escolher por outros símbolos, desde que esses outros símbolos sejam, todos os símbolos, na verdade, sejam apresentados em uma legenda de projeto. Então, caso o profissional opte por utilizar uma simbologia própria, não vai ter nenhum problema relacionado a isso, uma vez que toda essa simbologia utilizada em projetos de instalações elétricas residenciais deve ser especificada em uma legenda. Então, se eu leio a legenda, eu consigo identificar o que aquele símbolo está representando na minha planta baixa de representação, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver algumas principais simbologias que são utilizadas na leitura de um projeto elétrico, tá? E cabe a você, como projetista, decidir se você vai querer utilizar essa simbologia ou se você viu alguma outra representação que faz mais sentido para você aplicar nos seus projetos, tá? De modo geral, nós temos aqui o traço, o círculo, o triângulo equilátero e o quadrado como simbologias que são bastante utilizadas. Dentro de cada uma dessas simbologias vão existir tipos, Tem tipos diferentes de traço que podem representar diferentes coisas, tipos diferentes de círculos que podem ter diferentes significados, Podem representar diferentes elementos, enfim. Mas a gente tem esse enquadramento principal nessas quatro formas aqui. O traço, ele pode representar um eletroduto, tá? Ou um condutor elétrico num projeto de instalações elétricas. Aqui a gente pode ver que ele pode ser contínuo ou pode ser descontínuo, tá? Com a representação aqui do diâmetro. A gente vai ver que, inclusive, essa aqui é uma representação para os nossos eletrodutos, tá? O círculo, ele vai ser utilizado para representar pontos de luz, ou interruptores, ou qualquer dispositivo que esteja embutido no teto. Então, aqui a gente tem a representação aqui de um círculo que é utilizado como simbologia, né? Já os triângulos equiláteros, eles são utilizados para indicar a presença de tomadas, seja essas tomadas de uso específico, que são as TUs, ou as tomadas de uso geral, que são as tubas, tá? Além disso, ainda podem ser utilizados na simbologia de telefone ou então de internet. E por fim, nós temos os quadrados ou os retângulos, tá? Que pode representar qualquer tipo de elemento no piso ou um conversor de energia. Então, especificando aqui um pouco mais sobre os nossos traços, que eles podem representar eletrodutos, aqui você pode visualizar ele contínuo, que representa um eletroduto que está embutido no teto ou então em uma parede dessa residência. Quando tem essa representação descontínua que a gente visualiza aqui, esse eletroduto ele está embutido no piso, ou seja, a gente tem a representação desse eletroduto na parte inferior, no nosso piso residencial. Além disso, a gente pode indicar se esse eletroduto ele está subindo, tá? Ou está descendo, com a indicação aqui da seta de orientação. Então, um eletroduto que sobe, por exemplo, do piso para a laje, ou um eletroduto que desce da laje para a parede ou da laje para o piso, tá? Já os condutores, os condutores são essas fiações que estão dentro dos eletrodutos. Os eletrodutos são utilizados para
fazer uma proteção desses condutores e facilitar algum tipo de manutenção, tá? Então, os nossos condutores, eles são classificados em 4 tipos. Podem ser condutor fase, neutro, retorno ou terra. E para cada um desses tipos de condutores, a gente vai ter uma simbologia associada, tá? E é importante fazer essa identificação desses condutores, principalmente no processo de quantificação. Eu saber quantos condutores, né, conseguir estimar aí a extensão e os tipos de condutores que vai ser necessários para quantificar e saber qual vai ser o custo de aquisição desses condutores do meu projeto, tá? Já que eles constituem uma parte que representa significativamente o valor total do projeto. Então, nós temos aqui que esse condutor ele pode ser o condutor fase, que está na linguagem de obra, aquele condutor que está carregado, né, que possui carga, corrente elétrica. Então, seria aquele que você consegue aí receber uma descarga elétrica. E ele tem essa representação aqui, ó, de um traçado contínuo e reto na vertical. Então, essa é a representação da minha fase. Já o neutro, que seria o condutor que não está carregado. De modo geral, ele não é para ter carga elétrica, mas se existe algum tipo de excesso de carga elétrica, esse condutor neutro, eventualmente, ele pode receber algum tipo de carga e pode ser responsável também por uma descarga elétrica, caso você entre em contato com ele, tá? O neutro, ele é representado, de acordo com a norma, com a cor azul claro. Então, você consegue visualizar que aquele condutor azul claro, ele tem a representação do fio neutro, que seria esse que não está carregado, tá? A simbologia de projeto que a gente utiliza é essa linha contínua aqui, ó, com um traçado para a esquerda. Então, é como se fosse aqui, ó, um L de cabeça para baixo, tá? Um L de cabeça para baixo. Já o próximo fio que nós vamos ter aqui, a simbologia, seria o nosso fio terra, que é um condutor de proteção que é ligado às hastes que são cravadas na terra, tá? Para fazer esse processo de descarga elétrica. Aconteceu tem um excesso de carga e essa carga em excesso vai ser descarregada nas hastes cravadas na terra. Então, nós temos essa representação aqui, ó, de um T para esses condutores de terra. Observe que esses condutores, fase, neutro, terra, e também os retornos, eles estão associados aqui à minha representação do eletroduto, tá? Então, esse eletroduto que eu estou vendo aqui, ó, ele vai ter associação dos fios de fase, neutro, terra e retorno. Então, eu tenho a representação do eletroduto, e se eu colocar aqui, por exemplo, essa representação, eu sei que nesse eletroduto está passando um fio de fase. Se eu colocar uma outra representação igual, eu sei que nesse eletroduto eu tenho a passagem de 2 fios de fase. Se eu colocar aqui, ó, esse símbolo, eu sei que eu tenho 2 fases e um neutro, tá? Então, eu consigo associar aí a representação dos meus eletrodutos e dos meus condutores, tá? Por fim, nós temos aqui os retornos, que pode ser um retorno simples e um retorno paralelo, que tem essa representação aqui de 2 barras. É diferente da relação entre fase, porque a fase ela corta completamente essa representação do meu eletroduto. O retorno ele fica aqui só nessa parte superior, tá? E esse retorno, eles são utilizados nas instalações de iluminação. E vai estar associando aqui, ó, o ponto de luz à sua tomada, ao seu interruptor, tá? Então, sempre que eu tenho um ponto de luz e eu tenho um interruptor associado, que vai fazer esse processo de ligar ou desligar a luz, eu tenho associado aqui uma fiação de retorno, que pode ser simples, né? Somente um interruptor, pode ser duplo, com 2 ou mais interruptores, como nós vamos ver, tá? Então, temos aqui, ó, que a nossa fiação terra, ela pode ter essa cor verde ou verde-amarelo, de acordo com a norma. Já o fio fase, ele pode ser preto, pode ser marrom, pode ser vermelho, então não tem uma definição de qual seria essa cor do nosso fio fase. Mas a simbologia, que é bastante empregada, são essas aqui, para o fio de fase, fio neutro, fio terra e os fios de retorno.
Outra simbologia que é bastante utilizada, que é o nosso retângulo, o nosso quadrado, é utilizada bastante para os nossos quadros gerais de distribuição, tá? Esses quadros gerais, eles são os equipamentos mais importantes da instalação elétrica, seja ela residencial ou comercial, porque através dele que vai ser concentrados todos os cabos referentes à fiação elétrica e vai ser feita a distribuição de energia para todos os cômodos da minha edificação. Então, eu tenho lá o quadro geral de distribuição, que está recebendo a fiação principal, que tem aquela maior bitola, e a partir dela vai ser feita a distribuição para os meus circuitos terminais, tá? No projeto de simbologia, nós podemos utilizar essa representação aqui de quadro geral aparente, quando ele está completamente fora da parede, ou então quadro geral embutido, que é quando ele está dentro da parede, tá? Aqui temos também a representação de uma caixa de telefone, que hoje em dia, principalmente em projetos residenciais, não tem uma demanda tão grande, mas também é representado, pode ser representado aqui com um quadrado ou um retângulo. Aqui nós também temos uma representação de um quadrado para representar a caixa de passagem no piso. Então, essa linha ela é tracejada. Então, eu sei que ela pode representar um eletroduto, como a gente já viu aqui, ó. Um eletroduto embutido no piso. Então, se o eletroduto está embutido no piso e está associado aqui a essa caixa de passagem, eu sei que essa caixa de passagem está aqui no meu piso também, tá? E essa caixa de passagem é utilizada aqui como passagem de cabos e fios elétricos. E ela tem a principal finalidade de realizar uma união de caminhos de fios e cabos elétricos, fazer a ligação de fios em interruptores ou tomadas e até mesmo realizar emendas. Então, se eu tenho aqui um eletroduto de uma bitola diferente, menor, e eu quero associar um eletroduto de uma bitola maior, eu consigo fazer isso por intermédio da minha caixa de passagem, tá? Tem a representação aqui circular, que pode ser utilizada quando essa caixa de passagem ela é colocada no teto, tá? E você pode visualizar que agora o meu eletroduto associado a essa caixa de passagem, ele é contínuo, tá? Então, ó, eletroduto contínuo é um eletroduto embutido no teto ou na parede. Então, aqui nós temos essa representação também de uma caixa de passagem, que pode ser também em formato circular, tá? E por fim, nós temos aqui essa caixa de passagem na nossa parede, tá? Onde tem a representação aqui também circular e o eletroduto contínuo, porque ele pode ser contínuo tanto na nossa representação no teto, como na nossa representação na parede. Outra simbologia que é utilizada são os círculos, tá? Que eles são bastante utilizados para a representação de interruptores. Então, eu tenho aqui a possibilidade de ter um interruptor de uma única seção, tá? Que seria uma seção A, ou seja, eu tenho um ponto de luz associado a esse interruptor. Então, se eu apertar esse interruptor, esse ponto de luz, ele acende ou ele desliga, tá? Ele liga ou ele desliga. Eu posso ter também essa representação em que eu divido esse círculo em dois. Então, eu tenho um interruptor de duas seções, tá? Então, no mesmo interruptor, eu tenho aquelas duas simbologias, eu consigo apertar em um botão e apagar a lâmpada A, e eu consigo clicar aqui no interruptor B e apagar a lâmpada B. Então, eu teria esses dois pontos, tá? Uma outra forma similar seria um interruptor de 3 fases, onde eu tenho aquela representação das 3 fases, os 3 possíveis botões para apertar e fazer esse processo de ligar ou desligar diferentes lâmpadas, tá? Aqui tem uma representação do círculo preenchido, que seria um interruptor paralelo ou three-way, tá? Aqui eu tenho um interruptor intermediário ou four-way, e aqui eu tenho um botão de campainha, tá? Então, aqui eu tenho a representação de botão de campainha, que fica na parte frontal, né, da casa, da residência, e eu tenho interruptores paralelos, ou seja, é quando eu tenho 2 interruptores diferentes associados a uma mesma lâmpada. Então, eu consigo, com 2 ou 4 interruptores, eu tenho diferentes pontos para acender
ou desligar o mesmo ponto de luz, tá? Aqui a gente vai ver que essa simbologia de ponto de luz, ela pode ser dividida para representar 3 informações importantes referentes a esses pontos de iluminação. Aqui nessa parte superior, eu posso indicar a sua potência. Aqui na parte inferior, eu tenho o circuito terminal associado. E aqui no lado também, eu tenho o interruptor associado. Então, por exemplo, para esse ponto de luz no teto, eu tenho que a sua potência é de 60 watts, tá? Ele está associado ao interruptor 1, ao interruptor A, tá? E o circuito 1. Aqui houve apenas uma inversão, tá? Mas eu tenho um ponto de luz de potência 600 watts associado ao interruptor que é utilizado a letra A, né? É utilizado letras. E aqui eu tenho o circuito associado que é utilizado como um valor numérico, circuito 1, 2, 3, 4, tá? Aqui eu tenho outra representação, que seria aqueles pontos de luz que são utilizados em paredes, tá? Esse é um ponto de luz no teto, que eu tenho um círculo preenchido, e aqui é um ponto de luz na parede, que eu tenho esse semicírculo, tá? A sua potência, de modo geral, ela vai ser utilizada, colocada aqui fora, já que ele é um semicírculo, e dentro desse semicírculo eu vou indicar o interruptor, que ele está associado, e o circuito que ele faz parte. Outra simbologia que é bastante utilizada, que são os triângulos equiláteros, elas são utilizadas como, por exemplo, para indicar a presença de tomadas, tá? E essa tomada ela pode ser baixa, ou seja, ela está num ponto mais baixo, pode ser média, a uma altura média, que fica aqui aproximadamente 1,3 metros do piso, acabado, e pode ser uma tomada mais alta, que fica aí a 2 metros do piso, tá? Se é uma tomada baixa, esse meu interruptor, esse meu símbolo, ele não está preenchido, né? Ele está branco. Se ele é uma tomada média, uma altura média, esse meu triângulo equilátero está parcialmente preenchido. E se é uma tomada alta, esse meu triângulo equilátero está totalmente preenchido. Aqui a gente vai ver que existem diferentes esquemas para fazer a representação de uma instalação elétrica, tá? Esses esquemas podem ser multifilar ou unifilar. Os multifilar, eles indicam a forma e a ligação entre vários aparelhos e elementos de circuito e discretiza esses condutores. Já o unifilar é apresentado o percurso dessa instalação, elementos que constituem e a sua localização. Aqui no multifilar você consegue ver a representação aqui da laje, tá? Condutor neutro, condutor fase. Você consegue ver o desenhozinho aqui da lâmpada, o desenhozinho do nosso interruptor, tá? Já no nosso diagrama unifilar, que é o mais utilizado, você consegue ver isso totalmente representado pelos nossos símbolos. Então, eu consigo ver aqui a representação do eletroduto, tá? Esse eletroduto vem do nosso quadro de distribuição, que é o QD, tá? Tem aqui os seus condutores, fase e neutro, tá? Fase, neutro. Essa numeração indica os circuitos, tá? Então, esse primeiro condutor fase neutro está no circuito 1, esse segundo condutor fase neutro está no circuito 2, e esse terceiro aqui, que tem 2 fases e um terra, está no circuito 3. Chego aqui, eu tenho esse ponto de luz, tá? Que está associado ao circuito 1 e ao interruptor A, tá? Aqui não foi representada a potência. E aqui nós temos aqui esse ponto de luz associado aqui ao meu interruptor A, né? Você pode visualizar o interruptor A associado ao ponto de luz A, que está aqui na sua indicação de interruptor também. E aqui você visualiza que novamente tem um fio de fase, e aqui nós temos esses 2 tracejados, que significam retorno duplo, né? Seria aqui, ó, nosso retorno paralelo. Na verdade, retorno paralelo.
E aí você consegue fazer todo esse processo de leitura para saber exatamente quais são cada um desses símbolos. Para facilitar a nossa visualização, vamos resolver agora esse pequeno exemplo para uma sala de jantar, tá? Como seria feito o processo de representação através do diagrama unifilar, que é com a nossa simbologia de projeto de instalação elétrica. Então, aqui nós temos que essa sala de jantar tem aqui um comprimento de 6,70 e uma largura de 3,70, tá? No primeiro momento, foi feita a definição e decidiu que vai ser utilizado aqui 4 tomadas, tá? Essa representação triangular é de tomadas. Como não está preenchido, né? Está preenchido com a cor branca, nós sabemos que essas tomadas são tomadas baixas, tá? Nessa mesma sala de jantar, foi utilizada aqui uma quantidade de 3 pontos de luz. O mínimo seria 1, tá? Porque toda nossa área tem que ter pelo menos um ponto de luz. Mas aqui foi estabelecido a utilização de 3 diferentes pontos de luz. Cada um tem a sua potência de 100 watts, que é indicado aqui na parte superior. E aqui embaixo você pode visualizar que os 3 pontos de luz fazem parte do mesmo circuito, que é o circuito 1. Então, temos circuito 1, circuito 1, circuito 1. Aqui as letras dos interruptores, nós podemos observar que temos interruptor A, interruptor B e interruptor C. Então, você já consegue pensar que para acender essa primeira lâmpada, eu tenho que ir para o interruptor A. Para acender a segunda, tenho que ir para o interruptor B. E para acender a terceira, eu tenho que ir para o interruptor C, tá? E aqui você observa que essas 3 lâmpadas foram associadas a um interruptor que nós já vimos aqui a representação, que são interruptor de três seções. Então, o desenho desse interruptor, eu vou tentar fazer aqui, caso você não lembre. Não vai ficar muito bonitinho, né? Mas nós temos aqui, seria aqueles que a gente consegue ver até com certa frequência dentro das nossas residências, tá? Então, seria basicamente aqui, eu tenho um interruptor, vou colocar aqui, A, B e C. Então, para acender a lâmpada A, a lâmpada 1, eu tenho que vir aqui para o ponto A. Para acender a 2, eu tenho que vir para o ponto B do meu interruptor. E para acender a 3, eu tenho que vir para o ponto C do interruptor. Então, é o mesmo interruptor com 3 pontos diferentes, tá? E aí, eles vão estar associados aqui às suas lâmpadas. Observe que aqui também foi colocada a condução. Aqui nós temos o quadro de distribuição, tá? E a condução sai do quadro de distribuição, vem para as lâmpadas, tá? E aqui também existe uma associação entre as tomadas, ó. Tem a condução que é feita entre as tomadas. E por fim, vai ser só feita a representação de quais são os condutores que estão passando dentro desses eletrodutos, tá? Então, você pode observar que existe o retorno, tá? Existe um retorno simples, um retorno duplo e aqui o retorno triplo. Aqui nós temos a representação de fios de fase, temos a representação de fio neutro, e você consegue observar que tem sempre essa numeração aqui em cima, ó, 2, 2, 1, 2, e isso vai estar representando o circuito associado, tá? A definição de cada um desses circuitos terminais nós vamos ver nas próximas aulas, mas é importante a gente entender que existem diversos de circuitos terminais e que eles vão estar associados aos nossos pontos de luz e às nossas tomadas. Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui de como seria uma legenda para um projeto de instalação elétrica. Então, temos um ponto de luz no teto, um ponto de luz na parede, um interruptor simples, e aqui você pode observar que já é outra simbologia para o interruptor. Nós temos uma simbologia circular. Aqui já tem essa simbologia que seria um S para um interruptor simples e um S com esse tracinho aqui para um interruptor paralelo. Então, vão existir diferentes representações, mas é importante, é fundamental que para que seu projeto esteja correto, você associe
a legenda utilizada para essa simbologia. Por exemplo, nós temos essa planta residencial, que é uma planta pequena. Nós vemos que aqui tem um quadro medidor, tá? Desse quadro medidor, ele traz aqui para o nosso quadro de distribuição, que tem essa representação circular, tá? Se eu quero saber quantos circuitos tem na minha residência, eu preciso ver quantos eletrodutos estão saindo aqui do meu quadro de distribuição, tá? E em cada um desses eletrodutos, eu tenho que verificar quantos circuitos estão associados, porque em um mesmo eletroduto eu posso ter mais do que um circuito. Então, por exemplo, nós temos aqui, no quadro de distribuição, está vindo aqui para esse ponto de luz, tá? Ou então está vindo aqui para o ponto de luz da sala, está vindo para o ponto de luz do dormitório 1, está saindo um outro eletroduto aqui para o banheiro, tá? Então, nós temos, por exemplo, esse eletroduto que está saindo e vindo para o banheiro. Está vindo aqui, ó, para o chuveiro elétrico. Esse chuveiro elétrico está representado como circuito 11. Né? Agora, eu tenho aqui, ó, esse eletroduto saindo e vindo para esse ponto de luz aqui da copa. Tá? Dentro desse eletroduto tem aqui a representação de quais são os condutores que estão passando aqui nele. Condutor 2, circuito 2, circuito 8, circuito 9. Tá? Então, eu tenho 3 circuitos diferentes aqui passando nesse eletroduto. E consigo saber também quais são as fiações, né? Eu tenho um fio de fase, fio neutro, fio fase, fio neutro. E aí eu consigo ir fazendo toda a leitura. Eu consigo ver que esse meu ponto de luz da copa está associado aqui ao meu interruptor, tá? Que foi utilizado na simbologia. E assim eu consigo fazer a leitura de todo o meu projeto, né? Eu sei quando um eletroduto está vindo pelo chão, né, pelo piso, e sei quando ele está passando aqui pelo teto, quando ele está contínuo. Então, eu sei que do dormitório para o banheiro, dos 2 pontos de luz, eu tenho um eletroduto passando pelo teto, tá? E aqui a gente vai conseguir fazer algumas visualizações, né? Por exemplo, quantos circuitos de iluminação eu tenho? Tá? Se eu sei que aqui no meu ponto de luz eu tenho a indicação do circuito, né, potência. No dormitório 2 eu tenho um ponto de luz com a potência de 160 watts, associado a um circuito 1, tá? E o interruptor I. Então, eu consigo contar quantos circuitos eu tenho de iluminação nessa residência. Bom, pontos de luz, eu tenho aqui o circuito 1 e tenho o circuito 2. Você pode observar que não sobrou mais nenhum ponto de luz nessa planta baixa e todas elas se encaixaram em 2 circuitos diferentes. Circuito de iluminação, que poderia ser um circuito de iluminação social, né? E um circuito de iluminação de serviço, que está associado aqui à área de serviço, ao quintal, à cozinha e a uma copa. Da mesma forma, a gente consegue identificar quais são os circuitos associados a cada um dos elementos. Por exemplo, a essa tomada aqui na área de serviço, nós temos circuito 9. Essa outra tomada também está no circuito 9. Então, para cada um desses elementos, eu tenho a indicação de qual circuito que está associado, tá? Então, eu consigo fazer uma leitura desse projeto. E aqui a gente deve prestar atenção ao número máximo de circuitos que passam simultaneamente dentro do mesmo eletroduto. Então, aqui nós temos um exemplo de eletroduto, esse amarelinho, e onde temos a passagem aqui dos nossos condutores, que pode ser fase, neutro e terra, por exemplo, tá? Então, eu tenho que saber qual é o número máximo de circuitos que passa simultaneamente no mesmo condutor, porque isso vai ser fundamental no nosso processo de dimensionamento dos condutores e dos eletrodutos também, tá? Então, por exemplo, circuito 1, eu tenho no máximo aqui 3 circuitos associados. Então, vamos ver como funcionaria isso. O circuito 1, eu tenho aqui o meu ponto de luz, tá? Nessa primeira condução aqui, ó, circuito 1, eu tenho passagem aqui do meu quadro de distribuição,
está indo para a minha luz aqui do dormitório, tá? Eu sei que a minha lâmpada do dormitório, ela está no circuito 1. Quando eu olho aqui a indicação do meu eletroduto, eu vejo que tem, ó, circuito 1, circuito 3 e circuito 4, tá? Então, eu sei que tem a passagem de 3 circuitos. E aí, eu vou visualizar para todos os casos. Por exemplo, o quadro de distribuição que vem aqui para a minha copa cozinha, para a lâmpada da copa cozinha. A gente já viu que tem o circuito 2, o circuito 8 e o circuito 9. Então, novamente, eu tenho 3 circuitos associados. E aí, eu vou visualizar todos os meus condutores, todos os meus eletrodutos que estão saindo, né, no circuito 1 e ver quantos circuitos estão associados, tá? Eu sei que eu tenho o circuito 1 aqui, com 1, 3 e 4. Então, no máximo, eu tenho 3 circuitos associados aqui. E eu vou fazer essa verificação para todos os meus circuitos, tá? Aqui o circuito 11, por exemplo, eu só tenho um circuito associado, quer dizer que o circuito 11 está sozinho. E o circuito 11 é esse nosso que está vindo aqui, ó, pro banheiro, pro chuveiro elétrico do meu banheiro, tá? Como é uma tomada de uso específico, tem uma potência muito alta. Essas definições a gente vai ver posteriormente, mas tem uma potência muito alta. E por isso que está sozinho aqui nesse circuito, tá? Então, era isso que a gente ia ver na nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui, tá? E eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Até mais!